Falar de sexo antigamente era praticamente um tabu. Hoje em dia, essa situação vem mudando. Em muitas famílias ainda há um certo constrangimento em falar sobre isso. Mudar a realidade dos fatos é muito difícil, é complicado, requer um certo tempo. Por isso ninguém melhor que um profissional da área para poder esclarecer alguns assuntos e também dizer se esse panorama está mudando atualmente. A psicóloga e sexóloga aqui da cidade de Americana, Jussânia Oliveira, deu entrevista e falou primeiramente sobre isso. Infelizmente, nós ainda encontramos em muitas famílias uma dificuldade completa de se falar do tema sexualidade e que muitas vezes os pais acabam transferindo para a escola e a escola não tem professores formados na área, né, para falar de sexualidade. Então, muitas vezes as crianças, os adolescentes ficam obtendo informações pelas mídias, internet, enfim, e pelos colegas. E nem sempre tem a informação correta. Eu entendo a dificuldade dos pais porque eles são de uma geração onde absolutamente não se falava nada a respeito de sexualidade, então é muito difícil você passar para alguém aquilo que você não aprendeu, mas eu sempre friso, é uma necessidade. A família é o primeiro centro, é o primeiro núcleo que o filho está inserido e, naturalmente, o que ele mais confia. Se a gente tiver a oportunidade de estar exercitando, de estar trocando informações com os filhos, e mesmo dizendo, quando não souber, olha, filho, eu não sei exatamente como é isso, mas eu gostaria de conversar com você, a gente pode aprender junto. Então, se dispor a esse contato, esse diálogo com os filhos, com certeza vai ser fundamental na formação, na construção da sexualidade saudável dessa criança, desse adolescente. Indo para o lado mais light do assunto, descontraindo um pouco, Jussânia acaba falando também se atividades físicas ajudam no desempenho sexual. Parece bobagem, mas não é. A atividade física, de um modo geral, ajuda na sua saúde e qualidade de vida e também na questão da sexualidade. Quando você exercita o seu corpo, além de você estar trabalhando toda a parte muscular, a respiração, né, o cardiovascular, enfim, você tem uma série de benefícios, inclusive para a sua autoestima. E na questão da sexualidade, a gente sabe que você tem que ter aquela propriedade, aquele domínio do seu corpo, estar satisfeito com o seu corpo, para você conseguir se expor sem medo, sem timidez, sem constrangimento. Então, o exercício físico, ele vai te dar mais gás, mais disposição, né? Porque você trabalha o seu condicionamento, você vai ter mais pique para suas atividades de um modo geral, incluindo a atividade sexual, porque no sexo você tem um exercício realmente bastante intenso, dependendo do tipo, do tempo dessa relação sexual, você vai ter um exercício realmente bastante intenso e quando você faz exercício físico, você está mais preparado para isso. A doutora, finalizando a nossa entrevista, também passa um recado para você que nos assiste nesse exato momento. Para aqueles que ainda levam para um certo tabu esse determinado tema, falar sobre sexo, a doutora Jussânia, ela acaba dando um recado para você que nos assiste. Ok, eu sei que é um verdadeiro desbravar novos horizontes, principalmente para as famílias que não tiveram isso na sua educação. Euzinha, eu mesma, tive uma educação altamente repressora, onde não havia nenhum tipo de conversa, de diálogo sobre sexualidade. Não é à toa que eu escolhi essa profissão e essa especialidade, mas a gente precisa lembrar o seguinte, o Brasil é o país com um alto índice de gravidez na adolescência. Meninas morrem fazendo aborto. As doenças sexualmente transmissíveis, por incrível que pareça, nós estamos tendo um aumento da incidência de sífilis, por exemplo, né? Que era uma doença sexualmente transmissível que tinha reduzido a incidência. Nós estamos tendo um aumento. Os jovens estão regredindo na questão do uso do preservativo. Não somente os jovens. Eu atendo em meu consultório muitos adultos que não usam o preservativo em relações sexuais. Isso realmente é muito preocupante. A gente precisa lembrar, a educação começa de casa. A família é o primeiro núcleo mais importante para passar essas orientações, para passar essas informações. Se você pai, se você mãe não consegue, porque não teve isso na sua educação, enfim, mostre para o seu filho a sua dificuldade, mas
Mostre interesse em querer aprender e aprender com ele, porque com certeza o seu filho, a sua filha, vai ter um bocado de informações que você nem imagina. Mas o fato de você estar ali disposto, querendo conversar, querendo se aproximar, é também uma questão que vai valorizar demais o contato de vocês entre pais e filhos. Você vai poder estar dentro do mundo do seu filho, da sua filha, estar acompanhando, sabendo quem são os amigos, como que eles vivem, para onde eles vão, as festas, as baladas, porque o grande risco é justamente essas festas, onde eles usam absolutamente tudo, onde eles têm atividade sexual sem nenhum tipo de prevenção. E a gente precisa ter esse senso de responsabilidade que nós, como pais, como mães, precisamos orientar e educar sexualmente os nossos filhos. Você tem dificuldade? Eu entendo, mas busque ajuda, aprenda e volte e comece a ter contato com o seu filho, que com certeza vai ser fundamental para a formação dele.